Vou ler um poema sobre a pornografia que eu fiz pra vocês, galera. Mais ou menos fazia quase 2 meses que eu tava sem nada de pornografia. Eu comecei a ficar muito criativo. E como eu sempre escrevi, eu acabei escrevendo esse poema sobre pornografia. Eu vou explicar pra vocês, porque eu acho que não é todo mundo que vai conseguir entender. Não é especificamente sobre a pornografia, mas é sobre vícios, né? Vício, sacrifício, difícil, quase desisto. Dopamina instantânea, destruidora de sonhos. Dói, corrói, não aparenta, destrói. Sozinho, abstinência, vazio, desânimo. É como nadar contra a correnteza. Como cheguei a esse ponto? Por que eu guardo? Por que não conto? Joguei tudo fora. Culpa, comigo mesmo penso, reflito. É um mistério sair do labirinto? Sozinho, choro, imploro. Fases, consequências de minhas escolhas. Aprendi, não sei, me sinto perdido. Chega, renasci, me curei. Tenho ego, sou quase um rei. Prazer imediato? Não, sou como Maquiavel, conselhos pragmáticos. Em meus braços cai o peso da culpa. Ao seu lado, caio-me no pranto. Ela exige sacrifícios. Estava cego, como não enxerguei. Lembro que renasci, sou quase um rei. Quando eu falo vício, sacrifício, difícil, quase desisto. É muito difícil e exige sacrifício, né? Qualquer vício que você tenha, seja pornografia, seja qualquer outra coisa, mas em detalhe, pra mim, a pornografia é o pior vício que pode existir, porque você não precisa gastar dinheiro, não precisa fazer nada, simplesmente ele tá ali. Você consegue acessar muito fácil em qualquer lugar que você esteja, cara. Então é uma dopamina instantânea, um prazer imediato que realmente consome da tua vida, consome da tua energia, do teu tempo, acaba alterando drasticamente o teu cérebro. Você fica negativo, você acaba não tendo interação com as pessoas, você fica depressivo, você fica estressado, enfim, são várias pautas que a pornografia acaba prejudicando na sua vida, né? Dopamina instantânea, destruidora de sonhos, dói, corrói, não aparenta, destrói. Aqui eu falo que não aparenta porque geralmente quem é viciado em pornografia, eu quando era, quando você está num ambiente com os amigos, no trabalho, não passa pela cabeça de ninguém que você é um viciado, né? Então é um pouco doloroso saber que não aparenta isso, as pessoas não conseguem ver. É uma batalha entre você e você, cara. Entre você e a sua cabeça, né? A sua mente. Então é triste saber que você não pode falar do teu vício para alguém por medo de julgamento, medo de alguém, enfim, acabar levando para outro lado. É difícil ter amizades hoje em dia que confiem em você para você contar isso, né? Sozinho, abstinência, vazio, desânimo. Então aqui eu falo que é você sozinho e quando você tá realmente conseguindo vem a abstinência, né? Aí vem o vazio e o desânimo. Como cheguei a esse ponto? Por que eu guardo? Por que não conto? Joguei tudo fora, né? Como eu cheguei a esse ponto? Aqui eu me pergunto como eu cheguei a esse ponto de ser tanto viciado, né? Fiz o vício acabar comigo, daquele cara animado e feliz que eu era, eu passei a ser um cara deprimido, que fica sempre reclamando da vida, achando que acontece só comigo essas coisas. Por que eu guardo? Por que não conto? Joguei tudo fora. Quando eu falo que eu joguei tudo fora, é quando eu finalmente estou alguns dias, algumas semanas, ou até mesmo um mês sem a pornografia, e eu acabo cometendo o ato mais uma vez. Aí eu joguei tudo fora. Então o nome desse poema que eu dei é O Peso da Culpa. Sempre quando eu estava bem, eu acabava voltando para esse livro e vinha o peso da culpa. Eu acabava jogando tudo fora, todo o esforço que eu tinha juntado durante esse tempo. Esse vício, quando você está se curando desse vício, você vai ficar sozinho, você vai passar por abstinência, pelo vazio e pelo desânimo. Mas entenda que depois que você passar por essa fase, realmente vai vir as coisas boas, pode ter certeza. Aqui eu falo, é como nadar contra a correnteza, é literalmente como nadar contra a correnteza, como se você estivesse contra a correnteza e você não saísse do lugar, sabe? É um saco, porque qualquer coisa que você faça acaba levando você pro lado da pornografia de novo, então você acaba naquele limbo. Sozinho, choro, imploro, fases, consequências de minhas escolhas, aprendi, não sei, me sinto perdido. Então, sozinho eu choro, eu imploro, né? Por que isso está acontecendo comigo? Aí eu falo fases, é que é uma fase, são fases, pode ter certeza que se você resistir a esse vício, passar pela abstinência, você tem que resistir principalmente a abstinência, você vai conseguir, né?
Aí eu falo aqui que eu não sei, eu me sinto perdido. Então sempre quando eu tava entre o meio termo ali, quando vinha aquela abstinência, aquela solitude, aquela solidão, aquela tristeza, eu acabava me sentindo perdido. Pô, mas parece que não tá fazendo efeito. Ao invés de me curar, isso tá me deixando maluco, tá me deixando, né? Porque a pornografia te deixa ambicioso, com uma vontade enorme. Quando você vê um vídeo ali e você acaba tendo aquele prazer imediato, dá um alívio. E pra vocês terem uma ideia, comigo eu tava fazendo tanto, mas tanto mal, que me doía meu peito, cara. Eu tava no trabalho, mexendo no Instagram, aparecia uma mulher de OnlyFans, já me dava sabe, me dava como se eu fosse viciado em droga mesmo, cara. Tava bizarro, tava me fazendo real muito mal a pornografia. Quando eu via alguma coisa assim, me dava um choque assim no peito, cara. Eu tinha que me aliviar chegando em casa, eu tinha que me saciar daquele vício que eu tinha. Aí eu comecei a perceber que real ia acabar me matando esse negócio, porque tava me fazendo muito mal, meu peito doía, cara, de tanto viciado que eu tava. Era como se fosse uma droga, como se fosse um pó ali, e eu tinha que cheirar aquele pó, senão eu ia ficar maluco. Eu tava basicamente assim, então eu realmente tava muito viciado. Chega, renasci, me curei, tenho ego, sou quase um rei. Prazer imediato? Não. Sou como Maquiavel, conselhos pragmáticos, né? Então aqui eu falo que agora eu me curei, agora eu tenho um ego, sou quase um rei. Quando você passa de 90 dias, por exemplo, você começa a se sentir muito melhor, você começa a perceber que você tem uma aura, que você é um outro cara, você tem uma visão diferente das coisas, você passa a ser mais visionário, analisar mais, começa tudo fluir automático para você, sem você forçar nada. Você começa a gostar da própria companhia, você começa a não correr atrás de garota, de amor e tudo mais. Tudo começa a se encaixar muito certinho, como se você não fizesse nada, como se o universo estivesse conspirando sempre ao seu favor. Aí os conselhos pragmáticos que eu falo é esse tipo de conselho que eu dando pra vocês, né? Conselhos pragmáticos que realmente vão ajudar na vida de vocês, que pode alterar a vida de vocês se vocês resistirem a esse tipo de vício, seja ele o álcool, droga, pornografia, o que for, né? Em meus braços cai o peso da culpa, caio-me no pranto, ela exige sacrifícios. Aqui eu falo que o caio-me no pranto é que eu tô chorando, né? Eu chorei muito, né? Por conta desse vício, eu tá muito viciado, eu não conseguia, eu chorava, eu pensava por quê? Porque ela exige sacrifícios, né? Porque realmente para você conseguir coisas boas ali, a vida vai exigir sacrifício. Então eu acabava chorando, por que tem que ser tão difícil assim? Por que é muito difícil? Estava cego, como não enxerguei? Lembro que renasci, sou quase um rei. Estava cego, como eu não enxerguei, né? Que esse vício estava me fazendo tão mal mesmo. Vou falar um pouco sobre a minha vida, como que eu acabei me curando desse vício desgraçado que acabou destruindo a minha vida por um bom tempo. Atualmente eu tenho 23 anos, eu fiquei viciado por 4 anos, mas que realmente eu percebi que estava me fazendo muito mal. Foi faz um ano e meio mais ou menos, quase 2 anos, para ser bem a verdade, falar bem a verdade. Eu sempre fui viciado, mas quando eu tinha aquele vício, eu morava com os meus pais, então eu não tinha aquela dependência de fazer todo dia. Era 2 vezes na semana, às vezes 3, às vezes 2 vezes em um dia, que faz muito mal. Como eu morava com os meus pais, eu acabava não tendo a maior privacidade do mundo, então eu acabava me limitando, que era bom, né? Beleza, passou um tempo, eu fui morar pra Floripa sozinho, e quando eu morei em Floripa, eu acabei me aprofundando um pouco mais nesse vício, eu acabei me decaindo muito mais, né? Eu tava morando sozinho, então eu me sentia muito sozinho. Eu fui numa cidade bem grande que eu nunca tinha ido, longe dos meus pais, eu sentia que ninguém me ajudava, enfim, essas causas de você se sentir deprimido e sozinho é causa da pornografia. Então eu sempre, quando eu chegava em casa depois do trabalho, trabalhava com evento, então eu sempre, quando eu chegava depois da casa, eu acabava me masturbando e sempre vinha aquele vazio, o peso da culpa, por que eu fiz isso, enfim. Aí deu mais ou menos uns 8 meses quando eu morei lá, eu voltei a morar com os meus pais. Acabou não dando certo de eu ficar morando lá, voltei a morar com os meus pais e eu fui morar sozinho mais 2 vezes, né? Lá na cidade onde eu moro os meus pais. Durante essas 2 vezes que eu fui morar sozinho, de novo aconteceu a mesma coisa. Eu me sentia sozinho, eu me sentia vazio e eu procurava refúgio em algo. Infelizmente o refúgio que eu procurei foi na pornografia. Eu sempre tive problema com meu pai, um pouco com a minha mãe, eles brigavam muito, então
todo aquele turbilhão de coisas me fazia muito mal, e infelizmente o meu refúgio era na pornografia, né? Eu me achava, como a pornografia é um prazer imediato ali, aquele prazer que satisfaz você, mas é um prazer instantâneo, não vale a pena. Confia em mim, a dopamina a longo prazo vale muito mais. Ela é muito melhor que qualquer outra coisa, né? Você fazer um jejum de dopamina, ficar um tempo sem conversar com ninguém, desinstalar as redes sociais, dar um tempo pra você se curar mesmo, você se entender, é a melhor coisa que você faz. Depois que você sentir que você tá muito melhor consigo mesmo, aí sim você volta aos poucos, né? Volta com o Instagram, tenta usar bem poucas redes sociais. Eu, por exemplo, eu desinstalei meu Instagram já tem mais ou menos quase um mês. Então tava me fazendo muito mal. Mesmo que eu ficasse um pouco só nas redes sociais, eu acabava me comparando com alguém. Eu via muitas pessoas postando coisas boas no Instagram e eu ficava me comparando porque que a minha vida não era assim. Então eu acabei desinstalando e, pra ser bem sincero, me sinto muito melhor, me sinto outra pessoa. Acho que a melhor parte é você aprender a ser sozinho, gostar da sua própria companhia, enfim. Quando eu morei sozinho essas 2 vezes, eu acabei me afundando mais ainda, né? O cérebro já estava programado para mim acabar me masturbando todo dia quando eu chegava do trabalho, né? O que eu comecei a analisar? Sempre quando eu pensava, hoje eu não vou fazer, eu ficava 2, 3 dias no máximo e eu abria meu Instagram, aparecia um vídeo de uma mulher no meu Instagram, seja de OnlyFans ou algo assim, o meu algoritmo já ficava um lixo no Instagram e começava a me recomendar só aquele tipo de mulher. E eu sempre entrava no link e acabava entrando toda mulher que aparecia, eu entrava no perfil, entrava naquele link que ela divulga dos OnlyFans dela, e eu entrava no Twitter, né? Como o Twitter é um aplicativo ali que a mulher posta o que ela quiser, eu acabei voltando a morar com os meus pais mais uma vez. E eu sempre mantendo aquela rotina de 2 por dia, 3 às vezes, mas não era todos os dias, quanto eu tava muito viciado quando me mudei para essa cidade onde eu tô, né? Agora a gente já tá no final do ano, e no começo do ano eu tava muito viciado. Eu acabei me mudando para outra cidade aqui, né? Aqui eu não conheço ninguém, e a mesma coisa, aquele loop infinito. Eu acabava me sentindo vazio, sozinho, e acabava achando refúgio na pornografia. Então eu ficava naquele loop infinito e infinito. Eu vinha do trabalho, o meu cérebro já tinha programado que era uma rotina eu fazer aquilo toda hora, entendeu? Sempre quando eu chegava do trabalho eu via um vídeo e cometia esse ato, né? Então o meu cérebro começou a entender que eu tinha que fazer isso todos os dias. Então, pra você entender que tudo é tua mente, cara. Se você programar, trabalhar o seu cérebro pra fazer certas coisas, você vai melhorar muito. Sei que vai ser muito difícil no início, é normal, qualquer coisa exige um sacrifício ali no começo, mas depois vem a recompensa, depois começa a fluir tudo normal. Era um lugar onde eu acabava ficando o tempo todo. Então eu abria o perfil dela, entrava no link, entrava no Twitter, ficava lá vendo todas as coisas delas explícitas, e todo dia era assim, acabava me levando para aquele limbo infinito, né? Já cheguei até a assinar o perfil de algumas mulheres, algumas garotas. Me arrependo amargamente de ter feito isso. É um dinheiro que eu poderia guardar, gastar com qualquer outra coisa, menos nessa porcaria que estava me fazendo muito mal. Então, para vocês verem como eu era uma pessoa viciada, eu era muito viciado, eu tinha uma abstinência bizarra para essa parada. E finalmente agora eu melhorei. Então, se eu conseguir, sem procurar ajuda, né, médica, sem tomar remédio, pode ter certeza que você também consegue. Então eu tô aqui para ajudar vocês e contar como que eu fiz para sair desse limbo que tava me fazendo tanto mal, né? Então eu comecei a perceber que o que real tava me levando à pornografia era o Instagram, ou em si o meu celular, né? Qualquer coisa que me dava gatilho para fazer voltar à pornografia, eu acabei desinstalando. Eu desinstalei o Twitter, o meu Instagram, fiquei só com o WhatsApp, que não tinha absolutamente nada, eu só respondia a minha mãe. Eu sempre conversava com um monte de garota, eu acabei desistindo. Eu falei, quer saber? Se você tá conversando com um monte de menina e você tá sofrendo por esse vício de pornografia, abandona. Esquece garota, esquece sair com os amigos, esquece tudo, dá um tempo pra você, só isso. Desinstala o Instagram, ou faz um teste, né? Pelo menos pra mim melhorou. Eu tinha um vício em ficar abrindo o Instagram em qualquer lugar que eu ia, e sempre que aparecia um perfil de uma mulher, eu ficava ali preso, e sempre isso acabava me levando de volta pra pornografia. Então eu acabei desinstalando meu Instagram, desinstalei o Twitter, e é isso. TikTok eu não tinha, então tava de boa. Eu fiquei uma abstinência. Depois de 2 dias eu tava de boa. De 3 dias já começava a me dar aquela vontade. 4 dias já começava a vir aquela abstinência, né?
aquela vontade, porque o meu cérebro, eu sabia que todo dia depois do trabalho eu tinha que fazer, era como se fosse uma rotina mesmo, como se fosse um dever de casa, eu tinha que fazer. Então eu tinha que conter, que vinha aquela abstinência, aquela ansiedade de fazer alguma coisa. Eu começava a ficar muito estressado e eu começava a pensar por que eu tô estressado, sendo que eu tô sem fazer isso, porque então era como se fosse uma droga realmente. Eu precisava daquela dopamina instantânea, imediata para me satisfazer, entendeu? Mas depois vinha o peso da culpa e tudo mais. Então o que eu fazia? Eu comecei a ler no lugar né, dessa dopamina instantânea que eu tinha todo dia. Eu comecei a ler, comecei a ver filmes longos, vídeos longos, por exemplo, esse como o meu, que vai te ajudar. Veja um vídeo longo, porque quando o teu cérebro está vendo algo que está distraindo você daquele vício, passa despercebido, você está enganando o teu cérebro, entendeu? Então se você estiver vendo um vídeo, um filme, que seja longo, que realmente o teu dia seja produtivo, seja vendo um filme, um vídeo longo que vai te ajudar, realmente vai te ajudar a sair desse vício, pode ter certeza. Então eu sempre estava vendo vídeos longos sobre alimentação, um anime, né? Eu sempre gosto de ver anime, ou ver um filme da hora, de comédia e tudo mais. Eu escrevia, eu lia algum livro. Quando eu menos percebi, já estava na hora de ir trabalhar, enfim. E assim o meu cérebro foi começando a entender que esse vício já não fazia mais parte de mim. Se eu instalasse o meu Instagram de novo, eu lembro que eu não conseguia parar com esse vídeo. Sempre quando eu instalava o meu Instagram, eu acabava vendo o vídeo e acabava voltando para esse limbo de novo. Então eu fiquei um tempão sem o meu Instagram. E quando eu cheguei a perto de um mês mais ou menos, eu já me sentia outro cara. Meu cérebro já estava dessexualizado, né? Eu estava sem rede social nenhuma, abandonei todo mundo estava achando que eu estava morto, mas não, eu só dei um tempo para mim mesmo. E eu acabei entendendo que rede social só ferra você, além de você acabar... o Instagram, por exemplo, tem muita mulher sexualizando, tem adolescente, tem um monte de coisa, tem notícias sem sentido algum. É tanta coisa que consome o teu cérebro. Um amigo teu manda um Reels pra você, você vê um vídeo e já quer mandar outro pra ele e fica naquele limbo infinito também. Então o vídeo instantâneo também é um prazer imediato. Esses Reels que você vê de 30 segundos, 10 segundos, 15 segundos, também é uma dopamina instantânea que aos poucos vai correndo no seu cérebro. Vale muito mais você ver um vídeo longo, a longo prazo, que vai ter 1 milhão de informações fúteis para você, do que você ver um vídeo de 15 segundos, depois ver outro e outro e outro, enfim. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Isso que aconteceu comigo foi bem difícil de eu conseguir conter esse vício, mas foi isso que eu fiz. Eu desinstalei minhas redes sociais, dei um tempo pra mim, comecei a sair, igual eu tô fazendo agora, por exemplo. Comecei a anotar as coisas que eu sentia que estava me fazendo bem. Por exemplo, eu saí, nossa, me senti bem hoje, eu anotava sair mais vezes, né? Na minha geladeira tem um papel colado lá sobre as coisas que eu faço e as coisas que eu tenho que fazer. Comecei a anotar as coisas que realmente estavam me fazendo melhor. E aos poucos o meu cérebro foi entendendo que a pornografia já não fazia mais parte da minha vida, entendeu? Eu já fiquei com meninas, tive aquela ereção erétil, eu passei por muita coisa, assim, muita coisa ruim mesmo por conta da pornografia. Então eu tenho experiência para falar isso pra vocês, o quão mal faz. E se eu fui um cara completamente viciado, tenho certeza que você também pode sair, cara. Então eu fiquei 4 anos viciado, e realmente viciado, eu fiquei quase 1 ano nessa droga. Viciado de me sentir mal, de realmente acabar comigo, cara. Eu não tinha força pra nada, eu ia trabalhar estressado, eu tinha preguiça de fazer as coisas, a minha casa sempre tava uma bagunça, eu nunca tava organizado nada, eu tinha realmente preguiça de fazer qualquer coisa, eu emagreci muito, fiquei muito magro, enfim, são várias coisas aí que prejudicam você. Então você largar desse vício, pode ter certeza que a tua vida vai melhorar muito. Você vai entender que você não precisa de amigo para ser feliz, você não precisa de namorada para ser feliz, você consegue ser feliz sozinho, né? Com a sua própria companhia. Obviamente que você depende de alguém para ser feliz em determinadas épocas da vida, né? Você não vai ficar sozinho pro resto da vida. Eu tenho 23 anos, então tem muito tempo para me achar uma mulher ainda, mas eu não me preocupo. Já tive bastante oportunidade para conhecer alguém, mas eu sinto que eu não estou pronto ainda. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de sair sozinho, aproveitar minha própria companhia. Então eu dou tempo ao tempo, né? Eu sou eu mesmo, eu faço as minhas coisas normal, diminui bastante o uso de rede social. Então eu sou um cara bem reservado. E se for para mim achar uma garota da hora e legal, que seja compatível comigo,
eu acho que ainda vai acontecer sem precisar eu forçar nada, sem precisar eu ter que ficar mandando mensagem para uma, procurando uma, saindo em festa, saindo em rolê. O que for para acontecer, vai acontecer. Pelo menos na minha cabeça, o que está destinado para ser para você, vai chegar até você, entendeu? Só basta você fazer o certo e fazer a sua parte, que o resto faz, entendeu? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, deixem o like de vocês. Espero que vocês consigam sair desse vício aí, principalmente os homens. E é isso, cara, espero que vocês resistam a esse vício, porque se eu fui um viciado, extremamente viciado na verdade, consegui sair desse vício, você também consegue. Mais solitude e menos solidão. É nóis, galera.